Boa noite, meu irmão Jair. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado pela sua presença, Jair. Jair, você poderia fazer a prece inicial para mim, para nós? Bom, eu vou fazer a prece inicial e a prece final eu convido o irmão para fazer. Deus, Pai de infinita bondade, mais uma vez, Senhor, nos prontificamos para levar a mensagem renovadora da doutrina espírita, a mensagem que conforta e que nos ensina. Obrigado, Deus, pelo pão de cada dia, o pão que sacia a fome do corpo e do espírito. Obrigado, Deus, pelo dom da vida, pelas oportunidades que temos de estarmos aqui na terra. Obrigado, Deus, Pai de bondade infinita, por tudo de bom que temos, Senhor. Obrigado, Jesus, Mestre querido, pela tua presença, pelo teu amor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Maria Santíssima, Mãe de infinita bondade, pela tua presença em nossos corações. Obrigado, queridos e amados irmãos, benfeitores da seara do Cristo de Deus, por mais este encontro espiritual de hoje. E na noite de hoje, possamos levar a mensagem a todos os irmãos. Graças a Deus. Desculpa, pessoal. Luiz, meu irmão. Seja bem-vindo, Luiz. Hoje nós vamos falar um pouco, Luiz, sobre a lei do trabalho. O trabalho faz parte da vida das criaturas. O trabalho, ele é importante na vida de todos nós. O trabalho, ele dignifica a alma, ou seja, o homem encarnado aqui na Terra. O trabalho, ele engrandece as criaturas humanas. Por isso é tão importante que as pessoas, aqueles que podem, tenham um trabalho. Angélica, minha amiga, seja bem-vinda. Porque o trabalho, ele vai engrandecer a cada um de nós. Então vamos nos sentir valorizados com o trabalho. Para vocês terem uma ideia, a pessoa que nunca conseguiu um trabalho, quando ele adquire um trabalho que recebe o primeiro salário daquele trabalho que ele conquistou. Boa noite, meu irmão Jailson. Sejam todos e todas bem-vindos. Então, quando a gente consegue um trabalho, eu tiro por mim, pessoal. Eu morava no sítio, e aí, antes de eu
me casar, meu cunhado conseguiu um trabalho para mim aqui na cidade. E o primeiro salário que eu recebi foi uma coisa sensacional que eu senti. Aquela emoção de ter recebido o primeiro salário, fruto do meu trabalho. Porque até então a gente trabalhava no sítio para os pais da gente. Porque eu fui criado trabalhando para ajudar a meus pais a fazer a feira, a manter a casa. Todos nós. Então a gente só tinha independência quando a gente saía de casa, quando a gente casava e saía de casa. Aí a gente tinha aquela independência. A gente trabalhava para a gente. Mas enquanto não, a gente não tinha essa dependência que muitos dos jovens de hoje têm. Então, pessoal, na questão 674 do Livro dos Espíritos, diz o seguinte: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Essa é a pergunta que Allan Kardec fez. E os espíritos responderam que a lei do trabalho é uma lei natural. O trabalho é uma lei natural das criaturas encarnadas na Terra. Porque o trabalho, ele dignifica o ser humano. Então, e por isso mesmo é uma necessidade. Nós temos necessidade do trabalho. Sem o trabalho, a gente não vive direito. Simone, seja bem-vinda, Simone. Muito obrigado, minha amiga, pela sua presença. Então, o trabalho é uma lei natural que nós necessitamos dela. Ela faz parte de nós. Ela faz parte do ser humano. Então, quando a gente não trabalha, a gente vive pensando besteira, vive com a cabeça vazia, como diz o ditado popular. Logo, o trabalho, ele é necessário. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Olha só, a civilização humana nos obriga ao trabalho, porque aumenta a nossa necessidade e os prazeres. Olha só, gente. A gente precisa fazer uma observação quanto a isso aí. Aumenta as nossas necessidades. Claro. Porém, a gente precisa ter cuidado para que essas necessidades não seja tamanho que a gente se torne escravo do trabalho. A gente tem necessidade do trabalho para nos alimentar, para a nossa sobrevivência. O trabalho, ele é de suma importância para a nossa sobrevivência. Porém, ele não deve ser para nós motivo de escravização. Nós precisamos trabalhar para viver. Precisamos trabalhar para viver. E não viver para trabalhar. Entende, pessoal? Precisamos trabalhar para viver. E não viver para trabalhar. O que Marco quer dizer com isso? É que tem muitos irmãos que trabalham 12 horas por dia.
Muitos trabalham 15 até 20 horas por dia. Dorme 2, 3 horas por dia e o resto é só trabalhando. Isso é correto? Quem somos nós para julgar? Mas a Constituição nos ensina que nós precisamos trabalhar 8 horas por dia. 5 vezes 8, 40. Ou seja, nós precisamos trabalhar 40 horas semanal. Não é isso? Quando você trabalha além disso, você já está excedendo o limite que a lei do trabalho te orienta a trabalhar. Nossa irmã Angélica, quem não trabalha, entrega-se à paralisia moral e espiritual. O homem não se dedica à ação libertadora do trabalho. Faz peso negativo na economia da sociedade. O trabalho é vida. Muito bem, Angélica, muito bem. Exatamente, o trabalho é vida. O trabalho, ele, em muitas ocasiões, ele consegue tirar a criatura do pessimismo, dos pensamentos de suicida. Meu irmão Jonas, seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado pela sua presença, Jonas. Então, meus irmãos, o trabalho ele é necessário, faz parte da vida. É uma lei natural. Então, quando a gente trabalha, a gente tem o pão de cada dia, tem a sua moradia, a gente tem liberdade, a gente tem autonomia para viver, a gente não mendiga. Quem trabalha. Logo, a gente precisa ter equilíbrio no trabalho, para que o mesmo não seja motivo de escândalos, de separações, porque muitas famílias, muitos lares vivem escravizados do trabalho e muitos deles esquecem da família, dos filhos. Pouco vê os filhos, principalmente, meus irmãos, esses trabalhadores de empresas privadas, nas grandes capitais. Muitos deles saem de madrugada para o trabalho, pega 3, 4 coletivos para chegar no seu trabalho, almoça, janta, merenda, tudo no trabalho. Quando volta para o seu lar, os filhos já estão dormindo. Então, pouco eles vê os pais, porque o trabalho que ele abraçou não os permite chegar em casa cedo enquanto os filhos estão acordados. Então, em muitas ocasiões, certos trabalhos, o excesso de certos trabalhos, leva os filhos a se questionar, a ter desgosto. Eu já vi tantos programas de televisão dar esses exemplos. O filho com desgosto porque os pais vão assistir a partida de futebol que aquele filho está jogando.
E muitos deles têm o maior prazer quando vê os seus pais ali participando, assistindo, enquanto que outros não têm esse prazer. Então, tudo isso são problemas que o trabalho, o excesso do trabalho, ocasiona para as famílias. Então, o trabalho é uma lei natural que é importantíssima para nós encarnados. E a gente precisa trabalhar para a nossa grandeza. O trabalho nos engrandece. O trabalho dignifica a alma. A questão 675 do Livro dos Espíritos diz o seguinte: só devemos entender por trabalho as ocupações materiais. Kardec pergunta à espiritualidade se só é trabalho aquele trabalho material, braçal, que a gente trabalha para ganhar dinheiro. Kardec pergunta para a espiritualidade. E a espiritualidade diz que não. Tudo que vem a ocupar a nossa mente é um trabalho. A resposta é curta e grossa. Ela diz assim: não. O espírito também trabalha. Então a gente precisa entender que o trabalho ele é bem mais amplo do que a gente imagina. Quando a gente se aposenta, não aguenta mais a trabalhar no braçal, a gente vai ficar isolado, sentado o tempo todo, esperando a morte chegar? De forma alguma. A gente precisa trabalhar. E a gente vê, não sei se vocês já viram, presenciaram, Maria de Paula, seja bem-vinda, minha irmã. Tanto irmãos que se aposentam e passam o resto da vida parado, isolado, sentado, sem fazer nada, sem mexer uma palha, como diz o ditado, porque está aposentado, já trabalhou muito e se dá por bem de não trabalhar mais. Vive uma mente ociosa, vive uma mente sem nada a pensar. Então, o irmão, quando se aposentar do trabalho material, ele deve trabalhar mais ainda no sentido espiritual. Mais ainda. Porque o trabalho espiritual, ele engrandece mais ainda a nossa alma. O trabalho espiritual, meus irmãos, ele tem uma dimensão muito maravilhosa. Principalmente os médiuns. E aí eu estou falando no sentido de consolação através da mediunidade. Mas tem trabalho de sopa, tem o trabalho de visita, tem um trabalho de consolação através da palavra. Tem várias maneiras das pessoas trabalharem. Então, o trabalho, muitos irmãos têm a oportunidade de trabalhar e não trabalham. E muitos deles
estão apenas aguardando uma oportunidade para trabalhar. Um exemplo disso, que eu estou falando para vocês, é na parábola da vinha, dos trabalhadores da última hora, quando aquele senhor manda que seus servos vá atrás de trabalhadores. E aí eu vou ler um pequeno trecho aqui dessa mensagem para enriquecer mais ainda a nossa conversa, o nosso diálogo. Sem perceber, ela pode, a nossa irmã Angélica diz, sem perceber, ela pode se dedicar demais, não por amar o trabalho, mas por não estar contente com a vida. Exatamente. Também existe, né, Angélica, desses tipos de irmão, que não está contente com a vida e passa o tempo todo trabalhando para ocupar a sua mente e tentar esquecer aquelas angústias que ora o corrói. Você lembrou muito bem, Angélica. Às vezes pode ser uma fuga. Exato. É verdade, Jailson. O que Jailson fala aqui combina com a fala de Angélica. São fugas que a gente, muitas vezes, tentamos fugir do eu que grita por atenção. Muitas vezes a pessoa não tem coragem de... Meu irmão Altair, seja bem-vindo, meu irmão. Então, muitas vezes a gente não tem coragem de falar, de desabafar, e a gente prefere trabalhar até aquela coisa ruim que a gente está sentindo em nossa mente ser preenchido. Picave, mais ou menos isso. Sejam bem-vindos, meu irmão. Desculpa por não saber pronunciar o seu nome, viu? Mas é assim mesmo. Muitas vezes nós fugimos de algo que a gente precisa falar. E aí a gente acha uma desculpa no trabalho, a gente acha uma desculpa nas baladas, nas amizades, e aquele problema, a tendência é aumentar, porque a gente está sempre levando ele com a barriga. Angélica, eu já fiz isto. Trabalhava muito para não estar em outras situações. Exato, Angélica. Existe, meus irmãos, existem as exceções, não é isso? Às vezes a gente trabalha, pessoal, mais do que o necessário. Boa noite, meu irmão Altair. Gratidão, meu irmão, pela sua presença, pela presença de todos vocês. Maiara, seja bem-vinda, Maiara. Às vezes, pessoal, a pessoa é obrigada a trabalhar. Principalmente, meus irmãos, aquelas pessoas que têm um trabalho comissionado.
que têm um trabalho comissionado, que elas são, muitas vezes, os seus patrões usam de má fé e obrigam que os seus subordinados trabalhem a qualquer hora do dia ou da noite. Exige que ele venha trabalhar. Se você não venha trabalhar, amanhã você nem vem mais para o serviço. São imposições que as pessoas recebem. Diferentemente daqueles que são concursados, se submeteram a concurso público. Essas pessoas, elas têm autonomia, elas têm altivez, elas têm vozes, porque existem leis que as ampara. Então essas criaturas, elas são obrigadas a trabalhar mais de 8 horas por dia. Então a espiritualidade, Jesus, elas veem, elas analisam que aqueles trabalhadores estão fazendo aquilo não é porque eles querem, é porque eles estão sendo obrigados a trabalhar mais do que o necessário. Então, segundo a questão 674, é necessário a gente trabalhar. É uma lei da natureza do homem, é necessário. Porém, com certo limite. Então, na parábola do trabalhador da última hora, ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de aliciar trabalhadores, ou seja, a fim de angariar trabalhadores para a sua vinha, para trabalhar em sua vinha, em sua fazenda. Tendo aceitado os trabalhadores que eles teriam uma moeda por jornada, os enviou à vinha. Saiu ainda na 3ª hora do dia, e tendo visto outros que estavam na praça, sem nada a fazer, lhe disse: ide vós também, vós outros, para a minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E eles para lá se foram. Saiu ainda na 6ª e na 9ª hora do dia, e fez a mesma coisa. E tendo saído na 11ª hora, encontrou outros que estavam sem nada a fazer, e lhe disse: por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? E disseram-lhe: porque ninguém nos aliciou. E ele lhe disse: ide vós também, vós outros, para minha vinha. Olha só, então, esses últimos, eles são pessoas que queriam trabalhar, porém não estava tendo trabalho para eles. Diferentemente dos outros, que eles foram trabalhar, mas eles não trabalharam o tanto quanto os últimos. Porque esses últimos,
eles estavam sem trabalhos porque ninguém dava trabalho para eles. Quando foram todos trabalhar, os últimos trabalharam do mesmo tanto dos primeiros que foram convocados. E aí pergunta, por que o Senhor deu o mesmo salário desses últimos e nós que passamos o dia todo recebemos o mesmo tanto? E aí, como a gente vê, o questionamento, a justificativa, Maria, seja bem-vinda, Maria. Maria Zanaide, seja bem-vinda, Maria. Então, esses últimos trabalhadores, eles trabalharam, fizeram por onde? Aquele senhor pagar o mesmo salário daqueles da primeira hora. Então, eles não foram escravizados, eles não fizeram corpo mole diante do trabalho, trabalharam. Boa noite, Maria. Maria Osami. Seja bem-vinda, Maria Osami. Obrigado pela sua presença, minha irmã. Então, gente, o trabalho, ele é de extrema importância e necessidade. O trabalho dignifica as criaturas. A pessoa sem um trabalho, ela vive mendigando, ela vive pedindo, ela vive pedindo a um e a outro, se humilhando. É importantíssimo que a gente tenha um trabalho. Importantíssimo. Porque quando você tem um trabalho, como dizia minha mãe, que Deus já chamou, você tem credo. Não sei se você já ouviu falar isso. Minha mãe tinha que dizer, quando você tem um trabalho, quando você tem um salário, você tem credo na praça. As pessoas te oferecem as coisas, te oferecem credo, te oferece feira, te oferece dinheiro emprestado, porque vê que você tem um emprego para pagar de volta aquele dinheiro emprestado. Então a pessoa é valorizada, a sociedade vê você com outros olhos quando você tem um emprego. Infelizmente. Você é humilhado, você é taxado de vagabundo, de preguiçoso, quando você não tem um emprego. A gente vê isso constantemente. E a gente não imagina que muitos desses irmãos que não têm um emprego, não é porque eles não querem. São as circunstâncias da vida, meus irmãos, que fizeram que isso viesse a acontecer. Vocês acham que esses irmãos de rua, que dormem na rua, nos viadutos, debaixo das pontes, naquelas barraquinhas, nas praças públicas, vocês acham que é porque elas querem? Não. Não são. Pode ser alguma que não queira trabalhar. Mas a imensa maioria, meus irmãos, são as circunstâncias da vida que as colocaram embaixo dos viadutos, embaixo das pontes,
debaixo dos pés de plantas, de oiticica. Não tem um colchão, uma rede para dormir, mas usa um papelão, um simples papelão para deitar. Enquanto que nós temos uma bela rede para se balançar. Enquanto que nós temos colchão para dormir. Temos uma cama maravilhosa. E eles têm apenas um papelão para se deitar. Tem apenas um jornal, um saco de estopa para se enrolar. Por que que eles estão assim? Por quê? Será que é porque eles querem? Não, não é porque eles querem. É porque as circunstâncias da vida as levou a chegar àquele ponto. Então nós, como seres humanos, precisamos ter bons olhos para com essas criaturas. São irmãos nossos, filhos de Deus, irmãos de Jesus. O que diria Jesus? O que diria Jesus para aqueles irmãos que estão debaixo das pontes, que estão dormindo em cima dos papelões? O que diria Jesus para eles? Então, aquilo foi o trabalho que ele não tinha. Por que que muitos irmãos invadem aqueles edifícios abandonados? Invadem porque não tem onde morar. Por que que eles estão invadindo aqueles prédios, aqueles edifícios? Porque eles são vagabundos, desocupados, não querem trabalhar? Não, meus irmãos. Eles invadiram porque não têm um salário digno para pagar um aluguel. Por isso que eles invadiram. E aí, nós como seres humanos, como irmãos uns dos outros, precisamos olhar essas criaturas com misericórdia. Orar a Deus por elas, para que os nossos irmãos políticos, gestores, façam alguma coisa por aquelas criaturas, já que a vida está sendo dura para elas. Nós tivemos facilidade, meus irmãos, de estudar, para adquirir um emprego através do estudo. Muitos daqueles que estão nas ruas não tiveram essa oportunidade. Rita Campos, seja bem-vinda, minha irmã. Então nós temos um emprego hoje, meus irmãos e minhas irmãs, porque a gente estudou, ou porque a gente teve uma criatura que influenciou em nossa vida para que a gente tivesse um emprego. Então, a gente precisa orar muito a Deus, pedir muito a Deus por esses irmãos. Porque são criaturas que necessitam do pão de cada dia. E nós temos o pão de cada dia. Então o salário, o trabalho, ele dá dignidade ao homem. O trabalho, ele proporciona a dignidade ao ser humano. Nessas condições. Então, na questão 676, pessoal, do Livro dos Espíritos, diz o seguinte:
Allan Kardec pergunta para os espíritos: por que o trabalho é imposto ao homem? Olha só a pergunta que Allan Kardec fez para os espíritos. Por que o trabalho é imposto ao homem? A espiritualidade diz assim, responde: é uma consequência da sua natureza corpórea. Ou seja, não é que o homem vai impor o outro, mas é uma consequência da sua natureza. O homem ele tem necessidade, meus irmãos, de moradia. O homem tem necessidade da alimentação. O homem tem necessidade de vestir-se, de medicamento quando adoecer. O homem tem necessidade de se socializar-se. Por isso que se torna uma imposição natural. Isso não é uma imposição pelo o outro, pelo próximo. É uma imposição da lei da natureza. É como a evolução do espírito. A espiritualidade obriga a gente a evoluir? Deus obriga a gente a evoluir? Não obriga. Porém, a lei do progresso, que é uma lei natural, ela nos impulsiona a evolução. Quando eu me melhoro espiritualmente, quando eu me reformulo, quando eu trabalho a minha reforma íntima, automaticamente eu estou sendo impulsionado à evolução. Porque ela é uma lei natural. Assim é o trabalho. O trabalho é uma lei natural do ser humano. Ela faz parte das necessidades do ser humano. Quando eu tenho necessidade de comprar um carro para me locomover, esse carro não vem de mão beijada. Jailson não vai me dar esse carro, Rita não vai me dar esse carro. Ninguém de vocês vai me dar esse carro de mão beijada. Não é isso? Então, o que é que acontece? Eu preciso trabalhar para poder conquistar, para poder comprar esse bem para mim. E que esse bem, ele não sirva de escravo para mim. A gente tem que analisar tudo isso. Este bem, conquistado pelo meu trabalho, pelo meu salário digno, eu preciso saber utilizá-lo da melhor forma possível. Que ele sirva para mim e sirva para você. Então, quando isso acontece, tudo que eu tenho, ele se multiplica. Ele é mais valorizado. Porque ele serve para mim e serve para o meu próximo. Se eu tenho um recurso, meus irmãos, se eu tenho condições de vida boa, meus irmãos, se eu posso dar emprego a vocês, então eu tenho um dever moral cristão de fazer com que esse meu bem se multiplique. Esse meu bem sirva para dar emprego a você. E que esse emprego lhe dê uma vida digna. Quando eu faço isso, o meu trabalho ele está se multiplicando. Ele está gerando renda. E automaticamente a pessoa está construindo uma vida digna. Ela vai deixar de se humilhar nas portas das prefeituras. Entendeu?
Então é isso que o trabalho, é isso que a pergunta e a resposta é bem curta e grossa. Por que o trabalho é imposto ao homem? Porque o trabalho é a consequência da necessidade. O trabalho é a consequência da natureza corpórea. Quando eu tenho necessidade de me alimentar, eu preciso trabalhar. Quando eu tenho necessidade de fazer um passeio, que faz parte do social, e esse social, ele é bom para nós, seres humanos, a gente precisa também dar um passeio para refrescar a nossa memória, a nossa mente. O passeio, ele faz parte do lazer, e um lazer, ele faz bem para todos nós. E esse lazer, ele só vem com um trabalho. Ele não vem de graça, a não ser que alguém te proporcione esse lazer. Exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Meu irmão Jailson proporciona para mim um passeio em Fernando de Noronha. Meu irmão Marco, eu vou te proporcionar um passeio para Fernando de Noronha, para você conhecer Fernando de Noronha. Olha só que pretensão essa minha, Jailson. Sem eu pedir a Jailson. Então, aí está certo. Essa aí foi uma generosidade do nosso irmão Jailson, que me proporcionou esse lazer. Agora eu pedi, eu me ligar para Jailson, Jailson, me leve, meu irmão. Eu queria tanto que alguém me levasse um passeio que eu tenho vontade e não tenho condições. Isso é me humilhar para as pessoas. Isso é me humilhar e as pessoas ter pena de mim. Olha, eu vou levar Marco, porque Marco é um coitadinho, eu vou levar ele para conhecer a praia. Entende, pessoal? Então, o trabalho, ele dignifica. Por que eu estou sempre batendo nessa tecla, que o trabalho dignifica? Porque a gente auto se valoriza. Quando a gente tem um emprego, a gente consegue comprar a nossa moradia. Quando a gente não tem, a gente vive mendigando um e outro. Mesmo você tendo um emprego, você vive pulando de galho em galho, como diz o ditado popular. Porque você não tem uma moradia fixa. Porque, como dizia o meu velho pai, quem vive de aluguel é hoje, não é amanhã. Quem vive de aluguel, você paga o seu aluguel agora, daqui a uma hora você já está devendo. O dono da casa come no prato com você. Isso eram as expressões que meu velho pai falava. E é uma grande realidade. Porque você não tem uma moradia própria, porque o seu salário não lhe dá para comprar uma moradia. Por isso que o trabalho é de extrema importância para todos nós.
Na questão, meus irmãos, sim, vamos continuar a resposta dos irmãos, onde ele diz que é imposta ao homem. A resposta dos irmãos é uma consequência da sua natureza corpórea e uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Eis porque ele deve a sua alimentação, a sua segurança e o seu bem-estar ao seu trabalho e à sua atividade, ao que é de físico franzino. Deus concebeu a inteligência para compensar, mas não para sempre trabalhar. Olha só, Deus concebeu a inteligência para compensar. O que quer dizer isso? Para compensar e não para sempre trabalhar. Ou seja, viver escravizado do trabalho, meus irmãos. Deus não deu a inteligência para a gente viver escravizado do trabalho, não. Deus nos deu a inteligência para que a gente consiga um bom emprego, um emprego digno, e que a gente não seja escravo do trabalho. Porque, ao contrário, Deus dá, Deus retira. Não tem esse provérbio popular? Deus dá, Deus retira. Nós precisamos ter discernimento diante do nosso trabalho. E a questão 677, Allan Kardec perguntou aos espíritos: por que a natureza provê, porque a natureza provê por si mesma a todas as necessidades dos animais? A resposta dos irmãos é: tudo trabalha na natureza. Tudo trabalha na natureza. Tudo. Os animais trabalham como tu, mas o seu trabalho, como a sua inteligência, é limitado aos cuidados da conservação. Ou seja, o trabalho do homem é conforme a limitação. E qual é o trabalho dos animais? Conforme as condições dele. E aí, meus irmãos, quando a gente vê irmãos que escravizam os pobrezinhos dos animais, animais de carga, tem irmãos trabalhadores que colocam uma carroça num jumentinho, colocam e botam uma carga bem grande no pobrezinho, e ainda sobe em cima e fica metendo um chicote no coitado do jumentinho. Isso é uma judieira. Além do pobrezinho trabalhar, ainda tem mais que ser humilhado com a chicotada do dono. Então, o trabalho dele está sendo além do que ele deveria ser. Então, o trabalho é de grande importância nesse sentido. E aí, a passagem aqui da vinha, para concluir o raciocínio, ele diz o seguinte:
mas em resposta, ele disse a um deles, que ele foi questionado: Senhor, por que o senhor pagou a mesma coisa, o mesmo tanto, daquele que recebeu, que foi trabalhar mais cedo? Então ele disse que o dinheiro era dele e ele pagava o tanto que ele queria. Então a ele era dada permissão de pagar o que o outro da última hora necessitava. Então, meus irmãos, assim, o trabalhador da última hora serão os primeiros nessas condições. Esses trabalhadores serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos. Porque há muitos os chamados e poucos escolhidos. Então nós precisamos estar atentos ao trabalho. Quando alguém bater a nossa porta, que a gente possa abraçar a oportunidade. Não devemos perder a oportunidade do trabalho. Porque o trabalho nos engrandece. A gente cria um campo de proteção quando a gente trabalha para a espiritualidade. E aí eu quero encerrar com a última questão aqui do Livro dos Espíritos, a 681, que diz o seguinte: a lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalhar para os pais. Olha só, o que é que a gente vê hoje em dia? Os filhos logo cedo saindo de dentro de casa, porque não querem viver trabalhando para sustentar, ajudar a sustentar a família. Coisa que de primeiro nós trabalhávamos junto com os pais. Enquanto estivesse de solteiro dentro de casa, era para trabalhar e sustentar a casa juntamente com os pais. E a resposta da espiritualidade é a seguinte: certamente, como os pais devem trabalhar para os filhos? Já que meus pais suaram para me criar, então eu tenho o dever moral cristão de trabalhar para ajudá-lo a sustentar a família. Mesmo eu estando casado, porque é uma lei da natureza. Devemos trabalhar para ajudar aos nossos pais até o fim da vida. Então, meus irmãos, já estamos na hora final. Desde já, muito obrigado mesmo, viu, de coração, pela presença de vocês. Que Jesus proteja os lares de vocês. Que vocês tenham um ótimo final de semana. Uma noite abençoada para todos vocês. Ok? Irmão Mário, seja bem-vindo, irmão Mário. Já estamos na reta final, Mário, mas seja bem-vindo. Fernanda, minha irmã, seja bem-vinda, Fernanda. Eu gostaria de saber se alguém aqui pode fazer a prece final. Alguém aqui deseja fazer a prece final?
Fernanda, nosso irmão Jailson. Quem deseja fazer a prece final? Rita Campo, Maria. Quem desejar fazer a prece final, pode dar um ok aí que eu coloco você ao vivo para fazer a prece final. Alupresso, meu irmão. Olha que bom, Alupresso entrou agora e vai fazer a prece final para nós, né, Alupresso? Boa noite, meu irmão Alupresso. Alupresso, você pode fazer a prece final para a gente, Alupresso? Trabalhador de Jesus, toda hora está pronto para o trabalho, não é isso, Alupresso? Desculpe, pessoal. Boa noite, meu irmão Alupresso. Tudo bom, meu irmão? Sua voz está cortando, estou ouvindo você muito pouco. Não estou ouvindo só. Estava havendo uma interferência, Alupresso. Vou eliminar essa interferência. Ficou ótimo. Ficou ótimo. Espera aí que eu vou botar você E agora, como é que tá? Tá me ouvindo? Estou lhe ouvindo, mas não estou te vendo. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo muito bem, mas não estou te vendo. Rapaz. Mas vamos orar. Vamos seguir o Cristo, não é? Pode ser alguma interferência aqui na minha internet. Vamos agradecer a Deus e a Jesus, não é? Jailson está pedindo para eu entrar e sair. Vamos fazer isso? Vamos? Eu vou sair e aí você me solicita de novo, né? Ou eu lhe solicito, tá bom? Eu coloco você de novo. Eu tenho a opção de botar você ao vivo. Tudo bem. Vou sair, ok. Vamos lá. Ok. E agora? Ótimo, maravilha. Graças a Deus. É sempre um prazer, eu dizia, não é? Meu irmão, muito obrigado, meu irmão. Você é demais. É sempre um prazer, eu dizia, podermos trabalhar na seara do Cristo, onde quer que as nossas presenças sejam solicitadas, principalmente quando buscamos, através de uma doutrina maravilhosa como é o Espiritismo, os conhecimentos que trabalharão nossas libertações. Então, que possamos fechar os nossos olhos nestes momentos, elevar os nossos pensamentos ao alto com muito fervor e poder dizer do fundo dos nossos corações em favor de toda a humanidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que Deus e Jesus, nosso irmão maior, mentor espiritual da Casa Núcleo Espírita Nova Luz,
possa envolver-nos nestes trabalhos, fortificando-nos, amparando-nos, assistindo-nos, conduzindo-nos dentro dos princípios do amor e da sublime e grandiosa caridade. Muita paz para todos, muita luz e muito obrigado, meu querido Marcos. Que Deus nos abençoe. Meu irmão, muito obrigado. Eu que te agradeço, tá, Lucas? Muito obrigado mesmo. Que Deus te abençoe, viu? A você, sua família e todos os irmãos aí do AETU. Assim seja. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus.